Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! A paz de Deus esteja presente. Nós vamos para a palestra de hoje, que é do livro de Divaldo Franco, Leis Morais da Vida, pelo espírito de Joana de Ângeles. O tema que nós trazemos hoje é um tema muito delicado, é um tema muito sensível, e é filho deficiente. Então, desde pequeno, a criança, principalmente a menina, ela tem a mania, de ter os seus brinquedos, a sua boneca, e ela trata a boneca como se fosse sua filha, seu filho. Eles cuidam das bonecas. E é assim que a criança, principalmente a menina, o menino brinca também, mas não é muito, ele vai fazendo um treinamento para mais tarde ele poder ter a sua família. Então, a criança tem a sua boneca, tem o seu brinquedo, ela brinca, ela cuida e muitas vezes ela tem uma boneca ou um boneco assim que ela se apega e tem muito carinho por aquele brinquedo. Às vezes não quer se desfazer, mesmo que o brinquedo tenha defeito, tenha algum problema, mas ela tem um carinho especial por aquelas bonecas, por aquele brinquedo, guarda, às vezes para a vida toda, às vezes ela guarda as bonecas. Bom, depois essa criança crescida, às vezes cedo ou às vezes não tão cedo, ela vai ter os seus filhos de verdade. Às vezes casado, às vezes não casado. Mas a criança cresce, vira adolescente e às vezes tem seus filhos na adolescência. Ou então ela se casa, tem seus filhos. Às vezes demora. Tem casal que espera o filho por mais de 10 anos, E nesse período, a pessoa vai imaginando, vai planejando e vai visualizando tudo. Como será o seu filho, que nome terá, o que ele vai fazer na vida, como que ele vai ser. Tudo a pessoa planeja, tudo ela pensa. Eu vou ter tantos filhos, meu filho vai ser muito bonito, inteligente, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Então, é isso que todo mundo pensa antes de ter um filho, que planeja, que prepara o seu lar, prepara roupinhas, prepara enxoval, prepara tudo que é possível para esperar o seu filho tão desejado. Às vezes, a criança não vem exatamente da maneira que os pais planejaram. Antigamente, essas crianças que apresentavam necessidades especiais, elas eram trancadas dentro de casa, elas às vezes ficavam dentro de um quarto, por vergonha dos pais, por desinformação também, ficavam então
não tinha socialização, não iam para a escola, não participavam de nada, porque os pais tinham vergonha daquele filho. E deixava essa criança, às vezes, em situação de prisão dentro de casa, para que ninguém visse. Então, quando os pais olham para uma criança dessa, eles sentem uma decepção muito grande e fica pensando, né? Como que pode? Eu não era assim que eu queria, né? Esse filho não é meu, não fui eu que fiz assim. Uma coisa com problema, com defeito. Mas os pais há de pensar que aquele filho frágil, enfermo, que ele está vendo ali na sua frente, muitas vezes foi um dos seus companheiros de vida passada. Os pais, eles não podem controlar a reencarnação. Eles não têm esse poder de controlar quem vai reencarnar na sua família e como que vai reencarnar. Então, eles têm essa decepção, essa vergonha, não quer mostrar o filho, porque, veja só, quando uma criança nasce, os pais ficam tão contentes que quer mostrar para todo mundo o seu produto. Acha que o filho é dele, acha, né? Mas a gente sabe que os filhos não são nossos, eles estão sobre a nossa responsabilidade, mas não são propriedade nossa. As pessoas, os pais, eles geraram o corpo físico daquela criança, mas o corpo espiritual foi criado por Deus e é um espírito, às vezes é um espírito estranho, é desconhecido. Os pais ficam questionando por que eu fiz. Algumas pessoas eu já vi pessoas de outra religião dizer assim: esses pais estão pagando pelo que eles fizeram. Não existe isso aí. O Espiritismo nos diz que ninguém paga pelos erros dos outros, que cada um responde pelo que fez. Que o espírito, ele é independente e a sua evolução é individual e intransferível. Então, cada um evolui dentro do seu conhecimento, da sua natureza. Ninguém evolui pelo outro. Então a pessoa pergunta, né? Por que então eu estou com esse filho? Uma pessoa que tem uma criança com necessidade especial na família, ela questiona muito, acaba descobrindo muitas coisas, acaba aprendendo muitas coisas, porque é uma oportunidade que ela tem de aprendizado. A frustração que a pessoa traz decorre do seu orgulho ferido, não é? A criança precisa dos pais e os pais precisam muito mais dessa criança, que essa criança vem trazer um grande ensinamento. São espíritos que muitas vezes cometeu muito erro no passado, mas não é uma regra. A gente não pode dizer, ao ver uma criança deficiente, ele está pagando,
ele fez alguma coisa errada, porque nós não sabemos de nada. O que aquele espírito traz, qual é a sua bagagem, o que ele vem fazer aqui. Então, nós devemos sempre pensar no bem, fazer o melhor possível para o desenvolvimento daquela criança. Muitas vezes aquela criança, ela cometeu muitas atrocidades, aquele espírito, né, em vidas passadas, só que ele não cometeu sozinho esses erros. Às vezes, quando a gente cai, é porque alguém esteve por trás, né? A gente foi só um laranja na história. Sabe essa história de laranja? Então, às vezes a pessoa caiu, mas ela foi só um laranja naquela história. O outro que planejou, que intelectualmente planejou todos os crimes, as maldades que foram realizadas, não é aquele que está ali, às vezes deficiente. E muitas vezes são aquelas pessoas que estão ao lado dela, né? Por que não? Cometeram o erro junto, estão respondendo juntos. Tiveram uma oportunidade de resolver as suas dívidas do passado juntos. Então, se aquela pessoa caiu em ciladas, nas suas próprias armadilhas, outras pessoas vão responder junto com ela. Porque existem pessoas que fizeram com que ela caísse em armadilha. Às vezes aquela pessoa abusou dos dons, acabou se ferindo. Mas isso, como eu já disse, não é uma regra. Existem espíritos que pedem no plano espiritual, antes da sua reencarnação, para passar por algumas dificuldades, para auxiliar algumas pessoas que necessitam na sua família, para o seu próprio desenvolvimento, sua própria evolução. Então, eles pedem para passar por essa dificuldade. Nós vemos muitas crianças com necessidades especiais tão felizes e sorridentes, que é impossível não sentir um carinho tão grande, um amor por essas crianças. Então, como ela não cometeu esses erros sozinha, muitas vezes a pessoa que mandou, que planejou, que ordenou que elas fizessem tais desatinos, são os responsáveis intelectuais por esses crimes espetaculares, esses crimes que nunca foram descobertos aqui na Terra, mas que não passou desapercebido pelas leis de Deus. Poucos são os pais que estão nessas condições aí, desenvolvendo essa função apenas por amor. Muitos deles estão respondendo processos que eles também são devedores. Nós temos aqui no livro No Mundo Maior, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, no item 7, Processo Redentor, aqui vai contar a história de um menino. Nos estudos que André Luiz está realizando com o orientador Calderaro, existe uma história que diz assim: temos aqui, diz-me um instrutor,
indefeso companheiro de outras épocas, reencarnado em dolorosas condições. E aí, em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos, a razão da pobrezinha está periclitando. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Então, aqui uma mãe com o seu filhinho, com necessidades especiais, e Calderaro diz: é paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos de existência na vida nova. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruína. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. Então a gente vê aí um caso que foi explicado pela parte espiritual. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado apresentou-se para esta fase conclusiva de resgate. Então, quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, sobre esse tema, aqui nesse livro, ele consta nesse capítulo 7, nesse item 7. Então, Joana de Ângeles nos pedem que os pais que têm esse filho com necessidades especiais, que seja para ele o que lhe falta. Se lhe falta a visão, os pais terão a visão dele. Se lhe falta a locomoção, os pais serão as pernas dele. Conduzirá para todos os lugares. Aí vai colocar músicas, poesias, coisas para ele aprender. Muitas crianças que hoje em instituições especializadas para tratar de crianças com necessidades especiais. Hoje nós temos várias instituições que são muito boas e têm muitos recursos. Então as crianças são tratadas, elas aprendem, elas criam autonomia, segurança, desenvolvem várias habilidades, várias funções. As crianças aprendem a ler, elas pintam quadros, elas fazem várias atividades e principalmente ela se socializa. Então, nessa socialização, ela aprende muito mais e as pessoas que estão ao seu redor aprendem muito com elas. São crianças extremamente amorosas, não ficam reclamando da vida, não lastimam, elas se sentem agradecidas por estarem resgatando as suas dívidas. E elas são felizes pela oportunidade que tiveram, que Deus lhe concedeu. Então,
O caso é dar a essas crianças muito amor. Joana de Ângeles nos diz que a carne gera a carne, mas os atos do passado produzem a forma para a residência orgânica. Então, conforme as nossas ações, nós vamos produzir mais tarde o nosso corpo material. Se as nossas ações foram de destruição do nosso próprio corpo físico e, de alguma maneira, prejudicial a outras pessoas, o que vai acontecer é um corpo com problemas. Esquece a deformação, a amputação, a demência ou qualquer outra deficiência. Então, Joana nos pede aqui que vejamos com amor, com carinho, esses problemas que são muito sensíveis e que possamos dar muito amor a essas crianças, dar muitas oportunidades e aprender ao máximo com ela, que talvez nós ainda não estejamos preparados para passar por essa dificuldade. Será criminoso negar-lhe por vaidade, por orgulho, por querer ostentar uma criança linda e maravilhosa por fora. Será criminoso. Ela diz então: use o amor e não negue a essa criança a reabilitação. Graças a Deus e obrigado a todos.